Boa noite, muito boa noite. Tô vendo algumas pessoas entrarem. Vou esperar um minutinho só. Boa noite, Thalita. Já tô vendo que a Renatinha, minha querida convidada, tá online já. Gostaria só de deixar aqui um cabeçalho primeiro, assim, sabe? Boa noite para Janaína, minha mãe, mamãe. Gente, eu sou a Paula, acho que hoje tem alguns convidados da Renatinha também, então eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Paula, as pessoas me chamam de Paulinha. Eu tenho 41 anos, sou psicóloga. Opa! Sou psicóloga, atuo na área clínica há 17 anos e acho que uma das missões que a gente tem como psicólogo é promover saúde física, mental. Boa! Dentro dessa perspectiva, a gente não pode deixar passar um mês tão importante para todas as mulheres, que é o mês de outubro, com a campanha do Outubro Rosa. A gente sabe o quanto é importante, né, o autoexame. A gente sabe que essa campanha começou e tomou força porque realmente morrem muitas mulheres em virtude do câncer de mama. Mas hoje eu gostaria de trazer, de compartilhar uma história com vocês que é uma história de cura, é uma história de quem venceu, né? E assim, eu conheço a Renata há bastante tempo já. A gente, embora esteja bem longe fisicamente, a gente está sempre em contato e tudo, então eu tenho muita admiração por ela, muito carinho por ela. E aí eu resolvi convidá-la para compartilhar essa história dela com a gente. E assim, gente, hoje eu vou encarar, ó, tem um scriptzinho aqui, vou dar uma de jornalista com a Renatinha, para a gente poder contar essa história e gerar engajamento no sentido de que quem ouve uma mensagem assim se sente impulsionado a se cuidar também, né? Então, eu vou pedir para a Rê me chamar, para ela me mandar o convite para entrar na live, e aí eu vou contar um pouquinho de como a gente se conheceu e como toda essa história se desenrolou e por que a gente está aqui hoje. Então, Rê, se você puder, me manda a solicitação. Vamos esperar a Renatinha aparecer aqui. Ela é tão linda, gente. Ah! Tudo bem? Direto da Argentina. Ué, minha primeira live, que vergonha! Maravilhosa, minha filha. Não tem como você ficar desconcertada aqui. Tem Rê, sim. Fala, que Morim. bom ter você aqui. Obrigada. Obrigada a você por lembrar de mim. Não tem como esquecer essa história, gente. Pelo amor de Deus. Eu conheci a Renatinha na casa de um amigo nosso em comum. Falei para ele assistir a live, para ele estar aqui com a gente também, que é o Valério. Beijo pro nosso amigo, lá da Beijo. região de Jabaquara, lá do Jabaquara. E a Renatinha tinha um cabelo loiro enorme, assim, na cintura, lindo, Agora tá sempre com essa curtindo. energia. Aí, agora ela tá castanha. E a gente sempre curtiu muito, gente, vocês não vão acreditar, forró pé de serra. Todo mundo é do forró. Aqui em Buenos Aires também, Paulinha. A gente tem muito forrozeiro aqui. Sério, muito forrozeiro, Muito, que delícia. muito. Acho que o Bando de Maria, a Maria mora, Mora acho que aqui. em Buenos Aires, né?
Então, gente, a gente curtia muito forró e aí a gente se via na casa desse Valério, que é nosso amigo e tudo. Aí o Valério acabou de Aí tá. entrar. É, e a gente tinha essa amizade, assim, balada, festa, vamos lá, não sei o quê. E um dia, eu lá no canto da Ema, fui ao banheiro, tô lá lavando a minha mão. De repente, uma pessoa me cutuca e quando eu olhei, era uma moça completamente careca. E aí eu falei, meu Deus do céu, Renata. E aí eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar para ela, né? E ela com esse sorrisão assim, tá tudo certo. E ela completamente careca, igual na foto, né? No forró, dançando, rodopiando. E aí ela começou a me contar a história dela, o que estava acontecendo naquele momento. Então, Rê, eu vou pedir para você se apresentar, para você falar, e aí você já emenda, assim, seu diagnóstico, o que que tinha, o que estava rolando. Mais ou menos Beleza. 2009, né? 2009 para 2010. Não, a primeira coisa é que, assim, para que as pessoas me perdoem, porque eu tô meio enferrujada e às vezes eu falo metade português, metade espanhol. Não Eu é te porque eu não falo, sei conjugar o português bem, não. É porque a cabeça dá dá um um nó. nó. Até agora eu estava falando espanhol, então só por via das dúvidas. Tá bom. Bom, eu tenho 39 anos, ainda não quarentei, falta alguns meses ainda. Agora eu moro na Argentina, eu tenho uma longa história aí de bancária, 15 anos de bancária. Morava em São Paulo, com a minha família. E faz 5 anos, mais ou menos, eu vim aqui morar em Buenos Aires, eu conheci meu namorado e vim aqui morar em Buenos Aires. E bom, de como eu lembro, vou te contando mais ou menos de como eu lembro, e aí qualquer coisa você me pergunta se você quiser saber alguma coisa específica. Maravilha, vamos lá. Eu estava deitada assistindo televisão, tudo, pus a mão assim no seio e senti um carocinho. E eu falei, nossa, que estranho, né? Tipo um caroço bem irregular, assim, é bem marcado, não tem dor, não tem nada, porque às vezes tem muita gente que tem displasia na mama, alguma coisa, sente dor e pensa que pode ser alguma coisa. É E não é indolor, isso. não, era indolor e um caroço bem mal formado, assim. Só que o que acontece? Nessa época eu tinha 29 anos. Tipo, o meu problema era se as pessoas que trabalhavam comigo não chegavam no horário, ou se não chegava no horário, se eu ia pra praia, se eu ia pro forró. Esses eram meus problemas. E, na verdade, assim, eu nunca tive nenhum contato até então com gente que tivesse passado pela situação. Então, assim, eu alienada de tudo, eu tinha um cruzeiro para fazer do banco que eu trabalhava. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cruzeiro, depois quando eu volto, marco um ginecologista, assim, bem longe de pensar que podia ser qualquer coisa. Sério, Rê, você não imaginava que era câncer. Você não sabia, não imaginava, não passou pela sua Não, porque cabeça nessa hora. até essa época, Paulo, primeiro que eu nunca tinha tido nenhum contato com ninguém perto que teve, e não era tão forte em gente da minha idade. Pelo menos não no meu ciclo quente de relação, isso não era tão comum como é hoje. Tá. Então, eu fui para o cruzeiro, me diverti, bebi, fui para a piscina, tudo, e quando eu voltei, eu tinha ginecologista marcado. E aí eu lembro que eu saí no horário de trabalho e falei, olha, eu vou fazer um exame e já volto. Tipo, assim, exame de rotina, sabe? Que você foge na hora do seu almoço pra você poder ir. Nem imaginava. E aí fiz o exame e tudo, e na verdade, assim, foi tudo dando muito rápido, porque eu fiz um ultrassom, na hora que eles estavam para me falar o resultado do ultrassom, já me mandaram para uma mamografia, assim, foi tudo muito rápido. E aí você fala, mas que esquisito, o que está acontecendo? Entendeu? Tá. Então, assim, o ultrassom, já quando já a médica já estava vendo para fazer o laudo,
Já me mandou para mamografia. Eu nunca tinha feito mamografia na minha vida, com 29 anos, né? É porque Passava acho que longe. faz depois dos 30, ou com 35, mais ou menos, é que a gente começa a fazer mamografia. Assim, Agora segundo protocolos. então, tá cada vez mais comum. E aí, na hora do resultado da minha mamografia, já me marcaram uma punção, uma Uma punção, punção. uma biópsia, e foi tudo muito rápido. Assim, em menos de um mês, eu já tinha tido o diagnóstico, já fiz todos os exames pré-operatórios e já estava operando, mais ou menos assim. Então, daí eles queriam que você tirasse o nódulo. Então, aí assim, o médico que eu tinha nesse que eu passei, era médico de cartilha de convênio que você abre e escolhe para você. Assim, eu não tinha um médico de Uma cabeceira, assim, conexão com o não médico. entendeu nada. E aí ela falou: olha, você está com câncer. Assim, eu sozinha no consultório, sozinha, com, com o resultado, assim, eu fui na hora do meu almoço dirigindo. Se você me perguntar como eu voltei para o trabalho, eu não lembro. Eu lembro Você que não entrei no lembra? carro e quando eu lembro eu estava lá. Porque eu acho que, não sei, porque você... Primeiro Deu um que impacto muito você não, forte. você não tem um conhecimento do que é. E eu acho que nessa época a gente associava câncer com um atestado de morte, entendeu? Então, eu falei, como câncer? Assim, como assim? E, na verdade, minha preocupação só nesse momento era se eu ia ficar careca. Rê, deixa eu te Imagina. perguntar uma coisa. Só para aproveitar, assim, né? Na sua família tinha histórico de Não, câncer? não, na minha família tinha, mas em geral eles falam que o câncer de mama, em geral, é hereditário. Eu não tenho nenhum histórico de câncer de Nenhuma mama na mulher. família, não. Eu tinha uma vida super saudável, eu fazia esporte, Verdade. Super sarada sempre, eternamente. magrinha, mas eu sempre fui de praia, de tomar sol, de fazer atividade física. A minha comida, que não era da melhor, e o meu ambiente não era da melhor, porque O eu acho que, trabalho. na verdade, eu acho que o entorno pode potenciar também algumas características. Eu sempre trabalhei com vendas. Eu trabalhei em 15 anos num banco, a pressão é sempre você acelerada, sem tempo para comer, assim, sempre ligada no 320, entendeu? Então, não sei. Aí cheguei no trabalho, comecei a falar para as minhas amigas e ninguém acreditava nada e ninguém entendia nada. E a única coisa que eu pensava é como que eu vou falar para minha mãe, Tá. porque né, assim, né, nesse momento eu acho que seus pais ficam mais preocupados e eu acho que minha mãe pensava, por que não é em mim, né? Sim, Então, sim. minha preocupação foi como que eu vou contar para minha mãe, eu não tinha nem digerido isso ainda. Bom, na Tá. verdade foi tudo muito rápido, porque essa médica era uma médica de cartilha, que eu abri a revistinha aí, pus o nome e fui. E ela falou, olha, você vai ter que fazer uma operação, você vai ter que tirar um quadrante da mama. E eu não sabia nem o que ela estava falando. E aí, faz muito tempo atrás, tinha um cara que eu conhecia, que era médico, que era cardiologista, e foi a primeira associação que eu fiz. Vão doença médico, ligo para ele, porque eu não Vou tinha, ligar para ele. não passava nada na minha cabeça. E aí, por sorte, ele tinha feito residência com uma menina, que é a Amanda, e a mãe dela, que era a Sueli, não sei nem se ela tá me vendo, ela falou que ia me ver, ela foi diagnosticada com câncer de mama e tinha muitos bons médicos, médicos de confiança, tudo. Me conseguiram uma consulta com esse médico, que era um fenômeno, o médico, Tá. me atendeu sem consulta, sem nada, estava numa conferência no A Sueli intervalo. tá aí. A Sueli tá Ai, aí. linda! E no intervalo da conferência dele, ele falou: você vem pra cá, eu te atendo rapidinho e tudo. E aí eu contei pra ele que a médica sugeriu que eu tirasse um Um quadrante da mama. quadrante. E aí ele falou, quando ele me avaliou, ele falou: nem pensar, porque você é uma paciente jovem, tem uma mama pequena
E o câncer, quando é em gente mais nova, ele é muito mais agressivo do que uma pessoa com uma idade, por exemplo, já de menopausa, ou uma senhora. O câncer já não é tão agressivo. Então, ele falou não, Caramba, porque... Rê, como é que é escutar isso? Você é muito Então, jovem e o câncer é muito agressivo nas mulheres jovens. Como é que é escutar isso? então, assim, eu vou te falar, eu acho que uma das coisas que você acha que tinha me perguntado era com tanta mulher morrendo pelo câncer de mama, então eu nunca, hoje, assim, quando eu faço uma retrospectiva, eu penso, em nenhum momento nunca passou pela minha cabeça que eu ia morrer. Não me pergunte por quê, mas eu nunca contei com essa possibilidade. Hoje, depois de muita coisa que eu passei, e tudo, para mim era um problema e eu tinha que resolver. Só que o Tá. que acontece? Eu sou muito intensa. Então, assim, eu choro muito. Quando eu rio muito. Quando eu falo muito. Quando eu grito muito. Então, meus primeiros dias, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, Choque. mas o que eu vou fazer? A minha preocupação, meu cabelo vai cair. Como que eu vou sair na rua? Como que eu vou ir trabalhar? Nem passava pela minha cabeça essas outras coisas, eu Morrer. nem digeria. Entendeu? Ah, que você vai ter que tirar uma mama. Eu nem digeria. Minha cabeça era como que eu vou sair careca na rua. Era a única coisa que eu pensava. Tá. Bom, enfim, aí o médico, era uma equipe de médico fantástica. Nesse outro momento também, eu tive uma amiga, também, a Dani, que o marido dela trabalhava no Instituto do Câncer. Eu escutei uma terceira opinião médica, tudo isso em um mês, eu te falo, eu já tinha feito tudo isso, porque eu acho que eu sou muito resolutiva. Então eu falo assim, tá bom, tenho isso, o que eu Prática. tenho que fazer? Onde que eu tenho que ir? Com quem que eu tenho que falar? Então fui correndo e tudo para entender qual era o cenário disso. Bom, e aí escutei uma terceira opinião e me falaram de tirar a mama toda por causa da questão da margem de segurança, porque é uma mama pequena, é uma paciente jovem. Em geral, no câncer, eles sempre falam de taxa de sobrevida. Então, por exemplo, para uma senhora de 70 anos, uma taxa de sobrevida de 10 anos, joia, o tratamento é super eficaz. Para uma Certo. paciente de 29 anos com uma taxa de sobrevida de 10, não é nada, porque você não chegou nem na metade da sua vida. Então, eles sempre sugeriam os tratamentos mais agressivos. Então, era de tirar a mama toda, e eu tive muita conexão com os médicos, muita. E eu falei, bom, esses médicos, me sinto segura, é o que eu vou operar. Era um grupo de médicos que era um mastologista, um cirurgião plástico e uma oncologista. Eles acostumavam atender em conjunto. E Tá. aí, tô vendo uma mãozinha aí, Rita e daí Vale. ela foi Rila. minha psicóloga. Ela foi minha primeira Ah, psicóloga quando eu fui diagnosticada. E aí eu quero compartilhar uma frase que eu nunca me esqueço. E aqui, quando eu fiz um curso de maravilha. oratória, eu pus no meu texto e eu compartilho sempre. Que eu falava assim para ela, doutora, por que eu? Porque Por eu acho quê? que é a primeira pergunta. E ela falou assim para mim, por que não você? Sabe? E aí eu fiquei, isso me levo até hoje, porque ela falou, por que não você? Você não é melhor do que ninguém, por que você não poderia ter? E aí, nesse momento, porque nesse momento, você com 29 anos, jovem, cheia de vida, de cabelinho, com bom trabalho e tudo, a sua preocupação são outras coisas que está muito longe dessa questão de consciência, né? Rê, deixa eu Então, te falar, você falou do cabelo, mas daí quando as pessoas falavam assim pra você, tem que tirar tudo, tem que tirar o seio inteiro. Isso não te assustava? Isso não te. Como que era? então, aí eu vou te contar toda a história assim. A princípio não me assustava, porque é o que eu te falei. Meu foco, eu acho que assim, né, numa situação dessa, quando o seu problema é tão pequeno ou quando você não tem problema, você vai tendo upgrade de problemas, entendeu? Então, nesse momento era o cabelo. Meu foco era no cabelo. Tá.
Quando eu passei pela primeira cirurgia, na verdade, olha a minha cabeça como funcionava. Minha mãe falava assim, ai filha, eu falava, mãe, ia fazer 30 anos agora que ia começar a cair tudo, agora a gente vai começar a subir, fica tranquila, tira o peito, bota outro no lugar e tá tudo certo. Assim pensava eu. Gente, então, olha, isso é um pensamento prático extremo, né? Mas você De vai ver que alguém isso que muda. realiza, de alguém que fica realizando as coisas e às vezes não se conecta, né, com aquela dor. Fica só Exatamente. no nível da prática mesmo. Deixa eu fazer, deixa eu resolver. Arranca o peito, já acaba tudo Exatamente. isso, eu volto a trabalhar. Exatamente. Então eu falava assim, mãe, fica tranquila, que eu sempre tive o peito pequenininho, então eu falei, bom, vai pôr e vai ficar ótimo, e agora que ia começar a cair, a gente levanta e tá tudo certo. Por Olha o isso que eu tô te falando, raciocínio. de ser alienada do contexto que hoje é tão comum, mas nessa época para mim não era. Tá, Então, quando eu fiz a primeira cirurgia, todo esse impacto da doença, que é de não ter o peito, de ter um buraco no tórax, assim, eu não tive porque na mesma cirurgia que eles retiraram a mama, eles colocaram um expansor. Eles põem um expansor, que é uma prótese murcha, e com uma tá, válvula aqui do lado. E aí, certo. quando você tá toda atada aqui, né, toda enfaixada, Enfaixada. e quando começa a cicatrizar por dentro, que vai curando e vai tudo, o expansor você vai num consultório e com anestesia local eles vão te inflando assim como com soro fisiológico. Tipo, Certo. de bicicleta. Tá. Bom, e aí, que Dói, acontece? doía? Você sentia dor? Doía porque, que acontece? Eles colocam por debaixo do músculo, no meu caso, e o meu não foi perto da mama, do bico. Foi mais profundo, perto do músculo do peito. Então, eles conseguiram preservar o bico, por exemplo, mas eles tiram tudo por dentro. Então, Tá. quando eu tirei e vi a primeira, aí começou a me cair algumas coisas, porque fica bem diferente, assim, principalmente com o expansor, porque você tem uma mama que está com assimetria pela prótese, porque te colocam Claro. na outra para poder ficar simétrica, e na outra murcha com a prótese desinflada. Bom, e aí te cai, começa a te cair a ficha, porque uma pessoa que estava com preocupação de cair o cabelo tinha uma cicatriz de ponta a ponta, né? Do meio do peito até a axila quase. E aí vem, como que eu vou pôr biquíni? E como que eu vou pôr uma blusinha? E como que eu vou pôr alguma coisa? E eu falava para o médico, para o cirurgião, doutor, faz qualquer coisa, mas deixa o menos de cicatriz possível. Por isso que eu tô te falando que o upgrade do problema, você vai tendo outras questões de consciência, porque a princípio era o cabelo. Depois da primeira químio, meu cabelo já em 15 dias já caía quase todo. Ele despega da cabeça, assim, sabe? Ele solta da cabeça. Então, já me doía. Eu tenho o couro cabeludo bem sensível e o cabelo bem fininho. Então, tipo, eu ia deitar e me picava, assim, sabe? Então, eu fui, passei a máquina, fui eu E mesma, raspou. eu pus a cabeça, raspei tudo. E nesse dia, tinha duas amigas minhas que iam na minha casa. E chegaram, eu falei, ai, gente, eu raspei a cabeça, porque já tava me incomodando, isso me tava machucando, tudo. E uma das minhas amigas, a Michelle, quando chegou, me viu, careca, começou a chorar. Eu falei, amiga, mas por que você tá chorando? Você Não não sei. chorou? Não, não chorei. E aí ela falou, mas por que você tá chorando? Eu falei, mas por que você tá chorando? Ela falou, eu não sei. Eu não sei, amiga, mas acho que porque se punha no lugar, É né, de muito dor. impacto, né? É um impacto muito grande. E aí, nada, aí até essa parte eu cortei o cabelo, comecei a fazer a químio. Tanto que essa foto que tem aí, que você divulgou a live, foi uma das primeiras que quando o seu cabelo tá caindo e você fica bonita ainda, porque você tem sobrancelha, você tem cílios, você tá coloradinha, assim, só não tem o cabelo.
Só Tá. que tanto não tenho fotos muitas depois dessa época, porque é muito agressivo o tratamento, assim. Eu Você fez fiz, quantas eu sessões? fiz eu fiz quase um ano de químio, que eram 4 ciclos de 21, e depois tinham ciclos semanais. E todos esses ciclos tinham que ser acompanhados também pelos exames de sangue para ver o nível de plaqueta, se não cai muito a imunidade. E nesse período, até uma sugestão que eu deixo, que para mim super me serviu quando eu fazia quimioterapia, eu fiz tratamentos com medicinas complementares, como por exemplo a acupuntura. Então, assim, eu fazia acupuntura um dia antes e os 4 dias depois da químio, e isso me ajudava muito com os efeitos colaterais, que eu quase não tive, assim. Tinha, Legal. mas era muito pouco. Renata Então, do céu, um ano de químio praticamente. um ano de químio e depois um mês de radioterapia, que eram 23 dias seguidos. E aí, o que que acontece? Aí tem um parênteses, né, nessa história, porque eu preocupada com a questão estética, porque eu sou uma paciente jovem, de 29 anos, preocupada com a imagem, e eu falava, doutor, e ele falava, você não se preocupa com a parte estética, primeiro a gente vai cuidar da doença, e depois a gente olha a parte estética e tudo. Então, eu fiz todo o ciclo como fala? De quimioterapia, inflando a prótese que eu tinha aqui com o soro fisiológico Tá. e ia recalchutando assim no médico e para tentar dar simetria. Só que o que acontece? Eu tinha uma musculatura muito forte e de movimentar o braço, o expansor subia. Então imaginar que eu tinha um peito aqui e um peito aqui. Tinha que dar tipo uma equilibrada assim com o sutiã, sabe? Tipo para, bom, mas Para até conseguir aí manter o mínimo da estética e tudo. que ficasse para eu usar uma blusinha e tudo isso. Até aí, tudo bem, não teve nenhum problema. O que acontece? Para mim, a quimioterapia, ela tem um impacto muito forte, tipo, visual e estético. Eu lembro até que eu tentei usar peruca, assim, eu fui em vários lugares para tentar pôr peruca o mais natural possível. Inclusive, numa dessas, conheci uma grande amiga minha que tinha 23 anos e teve câncer no sistema linfático e a gente se conheceu no mesmo momento e a gente passou a doença toda junta, assim, e ela é incrível. E fui por Ela também peruca sobreviveu? também. Ela Tá também, que aí e maravilha. assim, Maravilha. faz live na área dela, super Legal, exitosa, muito bacana. E legal. aí eu tentei pôr peruca, alguma coisa. O que acontece? Eu olhava e me parecia muito artificial. Então eu falava assim, Tá. eu prefiro que as pessoas me olhem e falem, tá careca? Do que eu tirar foto e a peruca, não sei. Eu Tá pensava, torta. tá torta e tudo. E aí eu tinha vergonha, eu falava, não, eu prefiro que as pessoas olhem e falem, a menina tá careca, do que, eu, não sei, tirar uma foto e meu cabelo sair, não Não sei, se adaptou com a torcido. peruca. Não me adaptei. Então, usei o lenço, ia trabalhar assim, faço só esse parênteses, depois eu volto pro... aonde eu trabalhava no banco, eu tive muito Legal. apoio com convênio. O convênio me brigava porque não queria me pagar as próteses, o RH do banco entrava. Agora, sim, acho que mais importante que o banco não era o banco, porque eram as pessoas que estavam lá nesse momento. Então, Maravilha. eu era uma pessoa que, se eles me afastassem, por exemplo, por uma doença, eu acho que mais doente eu ia ficar. Então, minha chefe, nesse momento, que foi a Márcia e a Eliane, elas me falaram, Renata, você faz a quimioterapia, se você se sentir mal, não vem trabalhar, quando você estiver bem, você vem. E Volta. eu, Uhum. trabalhando assim, em nenhum momento eu me afastei, mais de 15 dias do trabalho. Eles me tiraram da linha de frente, porque eu trabalhava com vendas, tudo para eu não ter a exposição das pessoas me perguntarem todo o tempo, mas eu segui trabalhando normal aí nesse período. E aí, por Rê, que eu como você falo? lidava com as pessoas te perguntando? Você contava?
Como é que Então, você lidava? eu contava, a única coisa que eu não gostava era da conotação, assim, de coitadinha, entendeu? Então, assim, Você sentia os olhares? não, sentia e às vezes, ai, coitada, tão jovem, né, com câncer de mama. E eu ficava louca, porque eu falava assim, bom, isso foi o que me tocou a mim, mas assim, tem gente que perde a mãe, tem gente que perde o pai, tem gente que tem um problema com o filho. Eu acho que cada um tem sua cruz. E assim, e era a minha e eu tava lutando com o que eu tinha que fazer. Agora, esses olhares sim me incomodavam um pouco. Então, assim, Tá. eu odiava que as pessoas me tratassem como uma coitadinha. E aí o que eu ia te falar era porque eu não consigo ler, eu sou super cega, hein? Então já vou te falando que tudo isso que tá É aí, que alguém escreveu uma coisa grandona e aí o próprio Instagram apagou a primeira frase. Infelizmente, vou pedir para bom, essa pessoa escrever de novo. mas depois a gente vai lendo também. E Isso. aí, por que que eu quis focar nisso? Porque às vezes a quimioterapia, como você perde sobrancelha, você perde cílios, você perde cabelo, você perde. E a visão é de que te põe uma bomba atômica dentro do corpo Tá. e te mata tudo, dá a sensação que a radioterapia, por exemplo, é super tranquila, porque não tem impacto. Você vai, é como se fosse tirar um raio-x, você fica toda arriscada. Acho que quando você me encontrou no banheiro, eu tava toda arriscada. E com fita para não podia transpirar no forró, porque senão saía minhas marcação da Da rádio. rádio. E aí, assim, é uma coisa que eu gosto de sempre de, quando as pessoas me perguntam, eu reforço que a radioterapia tem efeito muito silencioso. Então, por exemplo, eu tive algumas costelas que eu sentia muita dor, né? E aí pensavam que era para manipulação da cirurgia, alguma coisa assim. Eu tive 3 costelas que quebrou e se calcificou. E a radioterapia te fere muito a pele, a qualidade da pele, às vezes alguns órgãos. Você não sente na hora. E aí, por que que eu te conto tudo isso? Porque todas as minhas cirurgias, eu tive 4 cirurgias ao total, e todas repercutiram por causa da radioterapia. Sei. E aí eu vou te contando se você quiser me perguntar alguma coisa, senão eu vou te Essas contar. outras cirurgias, então, elas vieram, você colocou esse expansor, fez químio e rádio. Aí Químio depois e você rádio. passou para outros tratamentos, para outras intervenções cirúrgicas. Isso, na verdade era químio, rádio e 5 anos de tamoxifeno. Que tamoxifeno é uma medicação para quem, eu não lembro de cabeça, mas se são mulheres receptoras de estrógeno, que quando você faz a biópsia, na biópsia vem qual é o tipo de tumor, se é receptivo a estrógeno, a progesterona, tem algumas informações aí que, mediante a isso, eles estipulam o tratamento. Então, no Tá. meu caso, a princípio, seriam 5 anos de medicação, que essa medicação passou para 10, porque eles diziam que o benefício que podia me trazer isso era maior do que o problema. Eu tive o risco de entrar na menopausa mais jovem. Por sorte, Tá. meu corpo acostumou, mas tem todas Legal. essas questões que vão surgindo no meio do caminho. E Legal. aí, assim, eu vou te contando. Se você quiser me perguntar qualquer coisa diferente disso, você me interrompe e eu te conto. Não, vai em frente, termina de contar a sua história. Beleza. E aí, o que que acontece? Quando eu terminei, o médico falou: bom, a gente tira agora o expansor e coloca uma prótese de volume fixo, né? Certo. Ficar tipo mais um jogo, porque o expansor era bem duro, né? Assim, eu até sempre, quando eu te falei, eu falei: olha, eu conto muito com piada, porque é minha forma, não é minimizando o problema de nenhuma maneira, mas é porque, assim, eu não conseguia fazer de outra forma que não fosse assim, porque esse lugar de coitadinha não me cabe. Tá, posso Então, só então falar algo sobre claro, isso? É assim, claro, né? Cada um enxerga o seu próprio quadro do seu jeito, né? claro, E existem pessoas que vão realmente para o fundo do poço, junto com isso.
Instalam-se quadros de ansiedade, depressão, porque obviamente é muito impactante. Toda a sua vida se modificou, seu corpo se modificou, né? Nós que somos mulheres, você sempre foi vaidosa, sempre foi linda de morrer. Então, tudo isso mexe com a gente de um jeito. E para Rê, um jeito de lidar com isso é ser piadista, é rir de repente, é levar para frente. Então você falou, eu sentia muita dor, mas no fundo parecia que ninguém ouvia você reclamar muito, né? Não, é assim, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, é muito difícil que eu finja as coisas. Então, assim, é por isso que eu te falo, eu tenho muita intensidade. Então, assim, quando eu chorava e falava, não, eu vou sair de casa. Eu não boto uma blusa, eu não vou pôr um biquíni. Assim, só que passar 2 dias, quando eu digiro todas as coisas, eu falo, tá, agora eu quero fazer tal coisa, o que que eu faço? Tá. E aí vou te contando porque não é que não me tocou em nenhum momento, não é que assim, cada um encontra uma forma e para De mim lidar. e para mim também assim, a minha mãe me ajudava a vestir, porque eu não podia levantar os braços, me ajudava a tomar banho e tal. Então, assim, era a forma que eu encontrava de falar, ai, mãe, para, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, tá melhor. Então, também era uma forma de eu não deixar que o clima ficasse pior, entendeu? Porque já é muita coisa para administrar, eu acho. E aí, o que que acontece? Quando eu fui pôr essa prótese de volume fixo, o médico falou, olha, a gente tira o expansor, põe essa prótese e vai ficar com um joguinho mais, porque ela ficava bem dura, porque como você não tem embaixo glândula, gordura, nada, aí é onde eu falo que eu faço a piada, que eu falo que era como se fosse um joelho. Era Tá. imóvel, se você me pusesse de cabeça para baixo, Ela uma ficava mexia lá. e a outra não, tava estática aí. Era só para você não ter um buraco aí, mas não era algo harmônico. Não E era a prótese ideal. de volume fixo me ia deixar muito mais natural e tudo. E sim, a cicatriz daqui até aqui. Tá. E eu ainda preocupada também, ai, doutor, vê, te deixar da melhor forma, tudo. Bom, conclusão, fiz a cirurgia, me puseram a prótese e a cada 10 dias eu ia ver os pontos, né? Tá. E aí, quando eu ia no consultório, os pontos, por causa da radioterapia, a pele ficava como um papel. Então, era como costurar um papel e a pele estourava. Então, os pontos não seguravam. Então, eu voltava lá depois de 10 dias, anestesia local, Uma tomava, saga. tomava anestesia, te costurava de volta para tentar ver se fechava. E como eu não tinha tanta pele, porque eu era magra, a pele se tensionava, como a prótese empurrava, se tensionava e abria. Bom, eu fiquei nisso quase um mês, indo a cada 10 dias no consultório, até que um dia o médico me falou, Renata, eu tinha um buraco assim, que dava para ver a prótese quase. E ele falou, Renata, não dá, porque se a gente deixar, você pode ter uma infecção generalizada e aí as coisas vão piorar mais. A gente vai ter que fazer uma cirurgia para tirar a prótese. E aí, viu que eu te falo que, assim, uma pessoa tenta ser positiva, levar tudo bem e tal, e aí você fala, porra, acabei Por de que fazer uma eu, né? cirurgia, Por não que faz eu um de mês, novo? por que eu? Um mês para tirar, para pôr, e agora eu tenho que fazer uma outra cirurgia para tirar? E assim, não entrar muito na minha cabeça, mas como eu te falei, minha primeira sensação é sempre a de fico brava, de revolta, de tudo isso, e aí depois eu falei, tá, Perfeito. o que que eu tenho que fazer? E aí, Perfeito. nessa época, meu médico estava viajando, meu médico estava de férias, e estava o segundo médico que me operou com ele da primeira vez, e me operou. E ele me falou, Renata, a gente tem alguns cenários. Um é, a gente volta com o expansor, que já me deixava brava, porque eu já tinha feito a cirurgia para tirar o expansor. Outra é a gente tentar trazer mais pele. E no último caso, é você ficar sem prótese.
E como eu te falei, eu em geral não conto com as possibilidades mais drásticas. Negativas, assim. Eu não sei, pode ser uma armadura minha, pode. Eu tenho que até trabalhar com algumas, alinhar as expectativas, porque às vezes eu não conto que algo pode sair mal, entendeu? Certo. E aí, nessa cirurgia foi a mais difícil, porque quando eu fiz a cirurgia, eu acordei e estava sem a prótese. Então, assim, isso depois de quase 2 anos e meio, que eu já não De tinha mais todo o tratamento, de impacto da tudo. doença, aqui de estar careca, porque a tua questão física também vai te recordando que você está passando por uma Processo. transição. E eu já tinha cabelo, meu cabelo já estava crescendo, eu já tinha sobrancelha, entendeu? Assim, e eu tive que passar o que eu não tive que passar no início da doença, que era o impacto mais grande para a mulher, que é ficar sem um peito, né? Eu nem sei se eu posso falar essa palavra, mas o que eu falo para as minhas amigas que o peito da mulher é o do cara, né? Porque É é o muito nosso símbolo significativo, né? de feminilidade. Então, É, como o dele é a nos virilidade, diferencia, né? então eu falei, aí eu fiquei revoltada. Fiquei revoltada porque eu falei, não foi o médico que me operou. Liguei para ele e xinguei ele, coitado, é um santo esse médico. E eu falei, eu confiei em você, eu acreditei em você, e você. Nossa, Você assim, ficou bem brava, ficou fiquei revoltada. muito brava, chorei muito, fiquei muito revoltada. E falei, não vou sair de casa. Até eu não colocar esse peito, eu não vou sair de casa. E é por isso que eu te falo. E aí me durou 2 dias, porque quando me baixa toda a raiva, toda a ira, tudo isso, eu falo, tá, agora eu quero ir não sei o quê, como que eu faço com isso? Aí eu conheci também algumas Dava para pessoas ver nitidamente, Rê, dava para ver nitidamente, nitidamente. nitidamente, porque fica o tórax, e aí o que que acontece? A pele vai atrofiando, né, no tórax, porque é um osso só e um buraco. Então, nesse momento também, Sueli, de novo, Sueli, querida, tá aí ainda. ela participava de uma ONG que fazem próteses para mulher mastectomizada, que era pelo Rotary Club. E aí Legal. eles recebiam doação da Hope, bolinhas de polietileno, e eles Tá. enchiam e faziam proporcional a sua mama para você usar dentro do sutiã. Gente, sensacional isso. Existe ainda? Vamos deixar essa Existe. informação aqui. É uma ONG. Você Eu não lembra o sei se nome? eu não sei se fabricam, mas era pelo Rotary Club. Depois acho que a Sueli Ah, pode tá. até, porque ela tem bastante contato com a Silvia, que eu tenho ela Tá, no Instagram também. E aí a gente tá. divulga, porque no momento onde você não tem opção, Fazia tipo, um sutiã, quer dizer, fazia. de um lado não precisava do Não, enchimento e do outro era, lado tinha o era, enchimento. era móvel. Tipo, Ah, era é móvel, você solta, podia só que tirar. eles fazem do tamanho da sua mama e você Olha lá, a colocava Sueli tá dentro do. deixando. Sueli, querida, me manda depois, por favor, ou coloca aqui na live para as pessoas verem o nome da ONG. Bom. E, bom, essa mulher é responsável por todo esse corpinho, quase. Maravilhoso. Então, aí eu punha a prótese e só que assim, se você usasse uma regata, nem pensar, porque a regata tinha que estar aqui, porque Entendi. o Não sutiã tinha, não não podia ter passava. decote. E aí o que eu te falei, quando a gente vai tendo um upgrade de problema, nessa época eu comecei a fazer uma escola de dança e eu fazia Zouk. E no Zouk tem muito isso, né, de te jogar. Então eu tinha que fazer uma engenharia perfeita aqui para que não me voasse o negócio de dentro do sutiã quando eu fosse dançar. Então eu punha o sutiã, Gente. uma regatinha, punha essas faixas, punha tudo. Mas não deixava de dançar Não, Zouk. não, só que assim, 1 ano quase sem pôr biquíni, blusinha. Eu nunca tinha saído do Brasil até essa época, por isso que eu acho que as coisas nada acontece por acaso. Eu sempre preferi praia, sol, e nessa época eu não podia tomar sol. Primeiro, eu não podia pôr biquíni, e segundo, não podia pôr nem regata. Então, eu resolvi ir para a Argentina, porque fazia frio. Falei, bom, lá pelo menos eu estava tapada até aqui, e eu vim com a minha amiga, com a Alessandra, a gente veio para a Argentina de férias. Sim, Ale, eu lembro dela.
E foi a primeira vez que eu saí do país, que eu saí do Brasil, e me dei a oportunidade a partir daí. Fui para o Chile, comecei a viajar e conhecer vários outros lugares, que se eu não tivesse passado por isso, eu ia seguir indo para a praia, porque o calor, para Certo. mim, está no meu No radar máximo. Aí ficou sem prótese quanto tempo, Rê? quase um ano. É, quase um ano. E aí, essa de fato, aí por isso que eu te falo, que eu sempre vou falando desde o começo, porque no começo minha preocupação era meu cabelo, por exemplo, que ia cair. Quando eu fiquei sem o peito, eu lembro que eu falei pro médico, doutor, não me importa quantas cicatrizes me fica, mas me bota um peito aí. Então, assim, o padrão de problema, você vai vendo que o cabelo não passa nada. E nessa época eu tinha um namorado, né? Eu tinha um namorado, essa época a gente já estava muito mal de relação e de tudo isso. Ai, Márcia Camada, ela que foi uma das minhas chefes nesse momento que não me afastou do trabalho. Ela disse agora Ela há foi. pouco que te ama. Ah, então. Ela Deixa eu foi só uma dizer das. algumas coisinhas aqui, ó. Para quem tá entrando, é o seguinte: tem bastante gente entrando. A Renatinha é uma amiga querida. Ela teve um diagnóstico de câncer de mama aos 29 anos. Aí a Márcia tá falando que te ama de novo, não deixa Eu passar. também. É, a Rê passou por um tratamento longo, acabou de contar que ficou sem prótese, sem o peito durante um ano, teve que fazer diversas adaptações na vida dela, né? Hoje ela mora na Argentina, por isso tem alguns errinhos de português e algumas coisinhas diferentes, né? Não passa Ai, eu nada, também, né? não passa nada. Então, Avisei para antes, quem está né? entrando. Ela avisou antes. Então, só para avisar quem está chegando agora. A gente tem aproximadamente Rê, uns 13 minutos, tá? Ah. Então, você estava falando que você tinha um relacionamento na época e o relacionamento não estava muito legal. Não, já não estava muito legal, e aí nessa época, por isso que eu te falo também, eu não sou uma pessoa de personalidade tão fácil, e na época a gente já estava bem mal, assim, já estava bem mal, mas foi a chance que eu tive para falar, não, agora eu não quero, porque eu tinha a sensação de que estava comigo por pena, eu sempre tive isso muito presente, sabe? Tipo, Tá. ele falava, mas você tá linda, e eu falava, você tá falando para me agradar, né? Porque você tá falando para me agradar, eu não quero ninguém com pena de mim, com nada, então. Mas na verdade não foi por esse motivo, pelo contrário, ele era Tá. uma pessoa sensacional e se dependesse dele, ele ia estar do meu lado em todos os momentos, mas já não estava bem, né? Então, essa foi a oportunidade que eu tive de cuidar de mim de verdade. De encerrar o relacionamento. Então, nesse período que eu fiquei sem o peito, e assim, voltei a trabalhar, como falou o Márcio, eu voltei a trabalhar, ia trabalhar, e aí já conseguia voltar à minha vida normal, mas sem o peito. Me faltava um pequeno detalhe. E Gente, aí, olha a força dessa mulher, pelo amor de Deus. Olha, é que eu não vou dar vexame, mas eu tô muito emocionada e ai, sairiam muitas lágrimas aqui, eu juro pra você. você é uma É uma maratona. força. Mas Parece eu acho, que assim, mora um tigre aí dentro. mas eu tenho muitas amigas que às vezes me falam, ai, se fosse eu não ia. Sim, ia sim. Porque eu acho que nasce, entendeu? De onde você não sabe. Imaginava que era uma pessoa que eu não tinha. O meu problema era se eu tinha uma dor de cabeça ou se meu funcionário não chegava no horário para trabalhar. E aí eu já ficava Aham, louca. Então, aham. aí sim, eu acho que você vai. Eu acho que foi bem um momento que eu comecei a ter muito mais consciência de muita coisa, porque, por exemplo, às vezes eu fazia quimioterapia e vinha dirigindo, e vinha às vezes bem decaída, aí me buzinavam, e eu sempre fui muito estressada no trânsito e tudo. E aí, às vezes, você para ter consciência porque você não sabe o que a outra pessoa está passando, né? Aí no contexto. E me tocava a Lindo buzina, porque isso, eu sensacional.
Eu dirigia devagar, porque eu ia meio mareada, assim, né? Então, assim, me tocava a buzina e aí eu pensava duas vezes, quando às vezes eu falava, gente, que essa gente lerda que tá na minha frente. Falei, calma, pode ser que ela esteja passando por alguma coisa igual você passou, né? Exatamente. Está voltando de uma quimioterapia e você buzinando o Exatamente. carro Eu acho feito que maluca. a gente não sabe nunca o que tem por trás das pessoas. E eu acho que também, para mim, é muito bacana poder falar, porque eu hoje, por exemplo, eu trabalho muito com a questão do esporte, da nutrição, eu me cuido bastante do corpo e tudo, e tem muita gente que vê isso de forma muito superficial. E eu acho que assim, a gente não pode julgar porque a gente não sabe o que tem por detrás das pessoas, entendeu? Assim, a história que cada um carrega, as pessoas não sabem. Então, não dá para julgar, né? Porque um faz, porque não, cada um tem as suas verdades, as suas coisas e nada, me serviu para muita coisa. E aí, Que nessa última cirurgia, Paula, para eu fazer a reconstrução, eu tinha que usar uma parte das costas, né? Que é uma reconstrução que eles fazem, onde eles usam o dorsal, eles te rodam o dorsal para poder sustentar a prótese e pega uma parte das costas aqui e usa para a reconstrução da mama. E aí, por isso que eu te falo, nesse momento eu falava, doutor, não importa quantas cicatrizes eu fico, me bota um peito. Então, por falta de uma, eu tinha uma nas costas, de 20 centímetros, tinha aqui do peito. Nesse período também. gente, tirou o músculo das costas para pôr na frente, né? E nesse período, por exemplo, você tinha 20 centímetros de cicatriz nas costas. Do lado, eu dormia encostada, assim. Por 2 meses dormia assim, porque não dava para nem dormir de costas, nem dormir de frente. Caí da cama uma noite, porque você tá sentada aí, viu? Que você fica tipo meio sonolenta. Caí da E cama, minha mãe continuava a trabalhar. continuava trabalhando. Nesses Tá. períodos, não, porque quando eu tinha ponto, eu me afastava, mas Tá, voltava antes de completar a licença para que eles não me afastassem pelo INSS. certo. Então, porque eu ia de metrô, eu usava transporte público e eu tinha medo que alguém batia e podia abrir os pontos. Tocasse. Sim. Só por isso. Rezinha, deixa Fala, eu te amor. falar uma coisa. Falta 8 minutos. Eu não queria que Tá? o Instagram derrubasse a gente, tá? Tá. Então, fala uma coisa para mim que eu acho super importante para quem está assistindo. Quando veio seu diagnóstico de cura, como foi? É que não é cura, né, Não é Paulo? cura? Não, principalmente quando é um paciente jovem, eles não falam de cura, eles falam que prolonga a sua taxa de sobrevida. Então, o que acontece? Depois de 5 anos, você já não é considerada uma paciente oncológica, só que eu Tá. tenho o mesmo risco de ter que uma pessoa que nunca teve. Então, Mesmo hoje que eu o faço, meu, por então. exemplo, então, eu faço os acompanhamentos mais curto. Eu faço a cada 6 meses os acompanhamentos entre mamografia, ultrassom, transvaginal, abdominal, exame de sangue, para garantir que não tenha nada que saia do normal. E mudei muito toda a questão, porque assim, não sei se vai dar tempo de falar tudo isso, mas assim, a gente nunca sabe o que ocasionou a doença, Certo? né? Tipo assim, Certo. o médico falava de uma deformação genética e que podia estar mais propensa para isso. Mas hoje em dia dizem que a alimentação, a atividade física e a meditação, uma boa questão de equilíbrio emocional, tudo pode reduzir em até 30% a chance de você ter câncer de mama. E eu Que acho que legal. então, o diagnóstico de ser feito a cada 6 meses me dá, se chega a passar qualquer coisa, igual eu sempre falo, Deus, qualquer que seja a lição eu já aprendi. Assim, não precisa mandar outro que eu já entendi já. Aqui para Sensacional. garantir, né? Mas se chega a passar, você tem a chance de cura é muito grande. E até eu Certo. estava vendo dizem que, por exemplo, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, no Canadá e tudo, a cura chega a ser até de 80% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama.
E no Brasil e países mais subdesenvolvidos, às vezes chegam a 40%, 60%. Mas por que o diagnóstico é muito tarde? Então, Tá, as pessoas não se cuidam, não se tocam, não faz mamografia, não faz os exames periódicos uma vez por ano. Quando pega, já está num estágio muito avançado e aí complica muito a qualidade de vida da mulher. E é muito mais agressivo, é muito mais dolorido, aí às vezes já tem metástase e tem outros órgãos. Então, eu acho que hoje o câncer não é atestado de morte, né? A tá, gente nunca vai entender as coisas que estão por além do que a gente pode ver, mas por algum motivo eu tive que viver, outras tá. não. E para mim, por aí, para eu estar compartilhando a minha história, que possa conscientizar também outras pessoas que não é Isso, atestado de morte. E quanto mais cedo é diagnosticado, aumentam muito as chances de poder se curar, porque eles não falam em cura quando é um paciente tá, muito novo, uhum, tá. né? Mas Rê, aumenta muitíssimo as chances. queria que você falasse, a gente tem aproximadamente 4 minutos e pouquinho, se você pudesse falar de um grande aprendizado que você teve em esses anos de diagnóstico, cura, 1000 cirurgias, se você pudesse falar de um, dois aprendizados assim que você teve para as pessoas, qual que você traria ou quais você traria? Que eu acho que a gente não é nada, porque eu, como eu te falei, com 29 anos eu me achava isenta de qualquer coisa, né? E a gente é muito frágil, a gente é feito das mesmas coisas, tem que dar valor nas pequenas coisas, assim, eu não vi a hora de poder pentear meu cabelo, de sair para ver loja, assim, coisas que passam desapercebido, né? Despercebido. Sim, despercebido. E outras coisas que para mim eu acho que a cabeça manda muito no corpo, muito. Então, Tá, eu acho que quando a gente decide algumas coisas, eu acho que o corpo responde de acordo com. E isso eu fui aprendendo com a terapia, eu fiz psicoanálise com a Rita, que estava aí também. Aqui eu faço uma terapia alternativa com naturópata, com flores de bar, aprendi a meditar. Então, eu acho que tudo que cuida da cabeça, eu acho que é uma integração do corpo, da mente e do espírito. Acho que não tem show. como desconectar uma coisa da outra. E E eu acho que deixa. cada um tem Diz. sua cruz, tem sua história triste. Eu, graças a Deus, eu ainda tenho meu pai e minha mãe, tem gente que não tem. Então, tem gente que fala, ai, você é uma guerreira porque você teve câncer, você é uma guerreira por superar a morte do seu pai e da sua mãe. Eu acho que cada um tem sua cruz, entendeu? E eu acho que cada um tem sua coisa daí para aprender nessa vida e seus karmas para carregar. Rê, deixa um conselho, principalmente para as mulheres que às vezes deixam os exames para o mês que vem, para o outro mês, depois eu faço. Deixa um conselho. Não, eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que se cuidar. E outro conselho é que a gente é linda de qualquer jeito, com cabelo, com peito, sem peito. Eu não deixei de sair com ninguém quando eu não tinha cabelo. Eu saía com cabelo e me chavecavam, e eu beijava na boca, com sem peito, sem cabelo. Então, Sensacional. o conselho que eu deixo é que a gente é muito mais do que a gente vê por fora, né? Do que essa carcaça. Exatamente, porque isso é muito frágil e se a gente sai na rua e nos passa por cima um carro, acabou, né? Desconfigurou tudo. E que tem que se cuidar. E assim, se cuidar com alimentação, com atividade física, redução de 30% da possibilidade de desenvolver um câncer. Então, assim, é Sensacional. cuidar de dentro, de fora e fazer os exames, Rê, caso chegue a passar qualquer coisa, que agarre a tempo e possa usar como aprendizagem, né? Como, amor, eu tenho que encerrar, senão vão derrubar a gente. tá bom. Eu amei, muito obrigada, de todo o Imagina, coração.
de Obrigada a todo o você. coração. Obrigada a Eu você. acho que todo mundo também saiu daqui mais rico hoje, rico da tua experiência. Que Então, lindo. muito obrigada, que isso Imagina. sirva. Sua experiência está a serviço da vida das pessoas, com toda certeza. Obrigada. Quem sabe a gente Imagina. se vê de novo numa história Sim. assim novamente. Você ajudou demais, não tenho nem palavras. Eu vou baixar a live, vai ficar gravada no meu Instagram. E assim que eu baixar, também te mando para você, se Beleza. você quiser divulgar na sua, tá bom? Fechado. Um Tô toda de grande rosinha beijo. aqui, ó. Eu também, em Ah, virtude do Outubro Rosa. um beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada pela audiência. Beijão.